Olá pessoal, boa noite a todos aí, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade aí a nossa disciplina aí de manejo e conservação de solo, beleza? Boa noite a todos. Então vamos estar falando hoje de recuperação de áreas degradadas, tá? Então vamos falar alguns conceitos aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Recuperação de áreas degradadas. Então, olha só, vai degradar essa área através de algum desses distúrbios naturais aqui, ó. Então, um raio, né, que talvez com um raio pega fogo, né, o fogo aí natural, talvez furacões, né, que na nossa região quase nem tem, mas geada acontece, tá? Então, esses distúrbios são distúrbios naturais, né, não ocasionados pelo homem, beleza? Então, vamos lá. O desmatamento já é um distúrbio antrópico, né, que é ocasionado aí pelo homem. Então, o desmatamento é uma das coisas que mais deixa a área sem a cobertura vegetal, né, desagregada aí, certo? Então, a recuperação de áreas degradadas, a gente vai estar vendo que tem os distúrbios naturais e o antrópico. O antrópico é ocasionado pelo homem. Então, essa degradação aqui, através do desmatamento, é ocasionada pelo homem. Então, olha só. Então, vocês veem aí o desmatamento, né? A falta da mata aqui. E isso vai ocasionar o que? Enchentes aqui, deslizamento aí desse morro, tá? Por quê? Porque não vai ter a proteção da mata, do impacto das gotas aí que a gente já viu em erosão, que é importante ter esse dossel aqui, né? Então, essas árvores aí para reduzir o impacto aí da gota diretamente no solo. Destruição dos habitats, né? Então o desmatamento, o fogo é uma das coisas que mais desagrega e destrui, ocorre a destruição aí dos habitats, né? Das florestas em si, das matas, tá? Aí depois com a agricultura, né? A gente vem, desmata, coloca fogo, desmata para ter o solo limpo aqui. E aí a gente vai deixando alguns fragmentos aqui, né? Então a gente tem aí populações pequenas, né? Isolamento das populações, como está aqui, né? Então a gente tem aqui os fragmentos, né? O ideal seria não ter esses fragmentos, seria ter a mata, né? Ou na área de APP ou na reserva legal, né? Mas aí fica populações pequenas e ocorre esse tipo de coisa, ó, com a fragmentação. A gente tem um rio aqui passando, né? E a gente vai fragmentando, vai ficando, ó, uma aqui, outra aqui, um pouquinho aqui, outra ali. Olha a área de APP, área de preservação permanente. Não tem nada nesse trecho aqui. Aqui tem algum, aqui nada, e aqui de novo. Então, a gente com os corredores, fazendo a conectividade, a gente seria recuperar, olha só a comparação, ó. Então, a gente fazer a mata ciliar aqui, né? Recuperando essa mata e fazer esses corredores de ligação entre um fragmento e outro. Isso é interessante, principalmente para a fauna, né? Que sobrevive aqui nessa região, tá? Então, a fragmentação não é interessante. Então, é interessante a gente fazer a conectividade e também recuperar a mata ciliar, principalmente no leito dos rios, tá? E córregos aí e também nascentes, tá? Hoje a gente vai falar de áreas degradadas, depois a gente vai estar mostrando para vocês aí também um pouco das leis, né, do Código Florestal, o que fala aí de área de APP, o que fala de reserva legal, tá? Olha só, mata ciliar, né? No estado de São Paulo, olha como que tá, né? O estado de São Paulo tá bem
desvastado aqui. A gente tem alguma coisa da Mata Atlântica aqui no litoral, um pouquinho mais para cá, aqui a nossas, ó, na nossa região, só fragmentação, tá? Então tá lá, ó, as leis ambientais, direitos e deveres, está relacionado com a área de preservação permanente, APP, e a reserva legal no estado de São Paulo aí, 20% da área, tá? Hoje a gente só quero saber que vocês entendam um pouco sobre isso aqui. Depois a gente vai voltar aí um pouco mais específico aí no Código Florestal, beleza? Mas são direitos e deveres aí. Então, olha só, a área de APP, você tem o córrego, você tem que ter essa proteção que serve como filtro, né? Então essa enxurrada aqui é a cultura cultivada, e ela vai proteger aqui o córrego, tanto dos dois lados. Então a área de preservação permanente. A reserva legal é 20% da sua propriedade, né? Sem levar em consideração a APP. Se você tiver nascente, córregos, rios, riachos aí na sua propriedade, você tem que proteger. E mais 20% no caso do estado de São Paulo. E aí depois ficaria a faixa para você realizar a agricultura, para você colocar as culturas aí cultivadas, tá? Então olha só, mas o que a gente vê hoje na nossa região? Você vê isso aqui, os córregos, cana, pasto, né? Ó, tá vendo? Pastagem aqui e cana já logo ali em seguida, né? Ou qualquer outra cultura sem ser a cana, tá? Milho, que tem bastante na nossa região aqui, soja, né? Nas regiões aí do centro-oeste também, então você tem bastante aí. Então a gente vê essa situação, os córregos sem proteção. E outra coisa, olha só, já perto da margem, os famosos ranchos, né? Então a gente vê aqui, bem de longe aqui, se vocês verem, algumas construções aqui, né? Em Santa Fé do Sul tem bastante, Mira Estrela, né? Aqui na região, no estado de São Paulo, tem bastante esses ranchos aqui, nos córregos aqui, tá? Principalmente os córregos que se surgiram após as barragens aí das usinas hidrelétricas. Então, o ideal seria fazer a recuperação dessas áreas aí, tá? Então, a restauração ecológica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico. Diagnosticar a área, como que é essa área, o que tem nessa área aí, e depois como que está essa área. Fazer a prescrição, que é igual, né? O doutor aqui, então, como agrônomo, a gente é o médico das plantas, então a gente vai fazer as terapias, cirurgias, né? E aí a gente vai fazer a prescrição. Quais são as espécies vegetais que a gente vai colocar para restaurar? Se a gente está fazendo restauração, a gente tem que colocar as mesmas espécies vegetais daquela região, tá? E fazer o acompanhamento, porque se a gente não fizer o acompanhamento nessa restauração de áreas degradadas aí, nessa recuperação, né? A gente tem uma erva daninha e uma erva infectante, que ela é muito agressiva, que é a braquiária, né? Tiririca, colonião, e aí essa mudinha que você vai colocar aqui na hora de você fazer a prescrição, ela não vai aguentar, tá? Então tem que fazer o acompanhamento pelo menos de 2 anos aí, acompanhando essa restauração. Então há um planejamento, né? Você vai diagnosticar a área, ver como que ela está, se a área está degradada ou não, né? E aí você vai fazer a identificação daquelas espécies que tem na região, né? Para você colocar aqui na região, nessa área, as espécies regionais, né? Então aí você vai fazer a implantação das mudas, né? E depois que você fizer a implantação das mudas, você vai fazer o isolamento dessa área, né? No caso aqui o exemplo de uma microbacia hidrográfica, né? Então os córregos aqui passando, e aí você vai fazer a implantação das mudas aqui na área de APP, né? Com isso, e isolando essa área para não ter acesso aos animais, principalmente ao bovino, tá? E aí a gente vai estar fazendo
o manejo de regeneração, tá? Então a gente vai estar fazendo o acompanhamento aí dessa área. Então há um planejamento, tá? Então a floresta nada mais é do que uma comunidade vegetal, né? Você tem aqui várias espécies aqui, transformando várias populações, transformando aí numa comunidade vegetal, tá? Então aqui, ó, população, no caso aqui, ó, dessa espécie aqui, né, ó, a gente tem aqui a população, várias delas aqui, que formam uma população, um indivíduo, depois a gente tem uma população de espécies. E a comunidade são várias espécies dentro aí daquela área, no caso daí da floresta ou da mata, tá? Então a gente tem aí a árvore como o dossel, formando um dossel aqui, né? Então a gente vai ter a intensidade da luz, né? A interceptação aí, ou até a extinção dessa luz, né? Para as plantas, e algumas plantas precisam de pouca luz para desenvolver e outras já precisam de luz. Por exemplo, as pioneiras, né, secundárias precisam de um pouco mais de luz, principalmente as pioneiras, e a clímax precisa de sombra para elas poderem sobreviver, tá? Então o impacto da gota aqui que a gente falou, ao escoamento superficial, né? Esse gotejamento não vai ter um impacto direto aqui no solo. Então vai ter a disposição e a decomposição da serrapilheira, que são as folhas que estão caindo aqui na superfície do solo. Então vai ficar aqui na parte superficial. E no solo a gente tem bactérias aqui que fazem a fixação, né? Principalmente nas leguminosas aqui, né? Fixação biológica de nitrogênio. Também temos os fungos que vivem aqui na região radicular micorrizas, né? E também vai ter o efeito alelopático ou aleloquímico aqui, né? Essas árvores vão soltar alguns solutos aqui e isso vai ser benéfico para o solo, em combate a alguns fungos, bactérias, né? Ou até ajudar na germinação ou impedir a germinação de algumas plantas aí, tá? Os efeitos alelopáticos ou os aleloquímicos, tá? A recuperação de um trecho de um rio, né? Que é a gente fazer a recuperação da mata ciliar, né? Então a gente vai ver que tipo de floresta que existe, né? Que existia naquele local, para tentar fazer a recuperação com a maior diversidade de espécies aqui ao longo do córrego, tá? Então você tem uma espécie aqui, uma outra, né? E aí você vai tentando colocar pelo menos uma grande variedade de espécies aí ao longo do córrego naquela mata ciliar e na área de preservação permanente, tá? Então, caracterização da vegetação, aquilo que a gente já falou para você, que é o uso adequado da vegetação, qual que é a vegetação que existia naquele local, ou de algum fragmento perto ali que a gente vai identificar as espécies para fazer a produção de muda ou fazer a aquisição de mudas aí em viveiros, mas com espécies da região, da área ali, tá? Então a regeneração natural, né? Então você tem aqui uma planta adulta, vai ocorrer a dispersão, né? A semente vai cair no solo, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai ficar no processo de maturação, de novo adulta e assim por diante. Vai ocorrer a dispersão, isso é uma regeneração natural, tá? Hoje tem algumas técnicas aí que é a chuva de sementes, né? Tentando fazer com que a árvore caia um banco de semente que, um grande número de sementes para elas germinarem e aí ela crescer, desenvolver e voltar a reproduzir novamente. Então a regeneração natural e o homem tentando fazer essa regeneração natural através da chuva de sementes. Mas existem outras técnicas aí que a gente vai estar comentando mais para frente aí. A polinização, né, que é feita por animais, tanto com morcego
como os pássaros, né, fazendo a polinização, e também pelos insetos, principalmente as abelhas, tá? A gente faz a dispersão também, então através dos pássaros também, né, ou através do morcego. Então ele vem aqui, pega o fruto, come, né, e aí ele leva e defeca essa semente em algum lugar, e aí vai ocorrendo a dispersão das espécies aí, tá? A gente tem que fazer a germinação, né? Estabelecimento aí da germinação. Então, no processo de recuperação, faça um teste de germinação em laboratório das sementes, ou você já, quando for fazer banco de semente, aí sim você joga a semente e o estabelecimento da germinação, ou você planta a própria muda já aqui, né? Então, a germinação é importante a gente saber, e existe poucos trabalhos aí feitos com teste de germinação em essências florestais, tá? Então a gente tem algumas espécies de plantas que fazem parte da mata aí, né, a árvore em si. A gente tem as espécies epífitas, né, as palmeiras, né, as ervas e as trepadeiras e as árvores em si, tá? Então a gente tem um gradiente aqui de população, né? Então a gente tem várias tipos aí de árvore dentro da classificação quanto ao seu o seu desenvolvimento, né? Tá? Então tá lá. Então a gente vai fazer a sucessão ecológica numa recuperação de áreas degradadas. A gente vai tentar fazer a sucessão, porque a gente vem daqui da agricultura e vai tentando recuperar, né? Até você ter aqui da agricultura, passando aí pelas espécies, a capoeirinha, capoeirão, até chegar na floresta madura. A capoeirinha é quando você tem uma pouca quantidade de árvores, depois ela vai para o capoeirão, já tem umas espécies maiores, e aí a gente tem as espécies maduras, que já são as espécies clímax aqui, né? Então a gente aqui, vocês estão vendo, ó, essa embaúba aqui, que é uma planta pioneira, que é bem característica. Ela nasce primeiro, ela cresce, aí depois vem as secundárias, né? E depois a gente tem as clímax, ó, né? Sobrando aqui somente as árvores maiores aí, tá? Mas não que não vai ter aqui embaixo. Então vai ter aqui, ó, aquilo que a gente falou, as ervas, os arbustos, né? As trepadeiras, as epífitas, né? Já fazendo parte aqui da floresta. Então a gente vai tentar. E isso é uma sucessão, porque as pioneiras nascem primeiro, depois as secundárias se desenvolvem, e as clímax, e são espécies de árvores, né? Que é a característica do que a gente vai estar falando para vocês aí. Uma precisa de luminosidade, a outra não tem um crescimento um pouco mais acelerado, e a outra tem um crescimento muito mais lento e cresce formando a floresta madura, tá? Aqui que eu venho falando, que eu falei para vocês, as árvores da floresta. Então a gente tem as pioneiras, secundárias e clímax, tá? Então são espécies de árvores pioneiras, crescimento rápido, vida curta e germina em pleno sol, né? Então se a gente voltar aqui na sucessão, ó, elas vai estar crescimento rápido, germina aqui no sol, e aí as secundárias eu já preciso, né, de sombra, tá? Crescimento médio, né, germina no sol e na sombra, que já são as secundárias. Se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que as secundárias estão aqui, elas germinam tanto aqui na sombra, né, das pioneiras aqui, como em pleno sol também elas germinam, tá? E as clímax já tem um crescimento lento, vida longa, né, e germinam na sombra. Então elas precisam de sombra para ver. Quem faz a sombra? As pioneiras e as secundárias, tá? Então tá aqui, ó, dentro de uma floresta madura, dentro da sucessão ecológica, a gente vai passar aqui das pioneiras, secundárias, até chegar na floresta madura, né? E aí você vai ter as espécies aqui, ó, na floresta madura, né? As espécies menores aqui. Se tiver, a gente vai estar falando para vocês, se tiver uma clareira, elas vão crescer
e o banco de semente que está aqui, daquelas pioneiras, vão germinar, tá? Então, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, uma fase de clareira, né, caiu aqui alguma coisa, as espécies pioneiras já começam a germinar, as secundárias que estão aqui já estão crescendo, do lado aqui das árvores que ficou, isso é uma clareira, né, pode ser um raio que caiu aqui, ou alguém que derrubou, ou a árvore mesmo caiu, né, dependendo da estrutura dela, já da idade dela, mas as clareiras são feitas principalmente nas florestas naturais pelos raios, né, que aí queima ali, cai, e aí tendo a luz solar aqui, as pioneiras já começam a germinar, tá? E aí você tem dentro dessa fase de clareira, ó, as pioneiras crescendo, né, e depois já as secundárias aparecendo aqui, ó, tá? Dentro da fase da clareira. E aí, olha só, aqui para vocês verem, ó, uma foto tirada aqui de uma clareira, ó, a embaúba aqui crescendo, ó, fazendo sombra para que as secundárias e as espécies secundárias e as espécies clímax possa se desenvolver aí, tá? A fase de construção, as secundárias vão crescendo, as pioneiras também estão altas, que é essa fase de construção, né? As pioneiras elas crescem, né? E muito rápido, e aí as secundárias e as clínicas vão se desenvolvendo aqui, tá? Então olha só, na fase de construção você tem aqui, ó, as pioneiras aqui, no caso a embaúba, né, crescendo aqui e fazendo sombra para as secundárias e as clímax, tá? E na fase de maturação, né, você tem já as secundárias e as clínicas já se desenvolvendo, né, e as pioneiras elas vão morrer, porque elas precisam de sol. Mas ela fez o que? Um banco de semente aqui. Se tiver a clareira, elas germinam de novo, tá? E aqui saindo os arbustos, tal, as árvores menores, e aqui já na fase madura, tá? Então tá lá, ó, né? Manchas com diferentes idades de composição e estrutura. Porque na fase madura você vai ter várias idades de plantas. Vai ter a planta já adulta, a planta menor e a planta menorzinha aqui, tá? Que ela já está na sombra e ela consegue se desenvolver. Beleza? Então, o florescimento de espécies vegetais num projeto de recuperação de mata ciliar de uma área degradada. Então, você pode fazer a rebrota do tronco ou de raiz, elas vão rebrotar aqui, vão nascer. Fazer a regeneração natural, aquele banco de semente que vai estar aqui, ela vai germinar através da dispersão dos animais, né? Sementes que encontram no solo, elas vão germinar. Semeadura direta, que é você colocar a semente, fazer um sulco e colocar várias sementes ali, ou o plantio de mudas, né? Ou a chuva de sementes também, mas não direta, né? A chuva de semente é jogada na superfície do solo, uma área total aí. Aqui é a semeadura direta no sulco, tá? Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem a cana de um lado e a parte que foi ocorrida a regeneração florestal, onde a gente recuperou essa área. Essa área aqui é com chuva de semente, tá? Então o pessoal jogou aqui sementes e ela está se recuperando aqui, tá? Então a gente tem as espécies clínicas crescendo rapidamente, ou pioneiras, quer dizer, desculpa aí, as pioneiras crescendo rapidamente aqui, fazendo sombra para as secundárias e as clínicas, e depois aí de 15, 20 anos elas estarem aí já formadas já, tá? Aqui a semeadura direta em linha que eu falei para vocês, ó, você tem várias sementes aqui a semente sendo jogada, ó, então faça o sulco, né, na área e a semente vai germinar, olha lá, ó. Então ela vem germinando e ela vai tentar ocorrer aí a recuperação dessa área, tá? Ou você faz o plantio em mudas, tá? Então você faz o plantio em mudas, tá? E você vai intercalar pioneiras e secundárias, tá? Plantio aí de 1 por 1, tá? De 1 metro por 1 metro, 2 por 1, tá? Na recomendação aí. Beleza, galera? Então falamos aí hoje de recuperação de áreas degradadas, tá? Um abraço a todos
e até a próxima aula. Beleza? Falou, galera. Um abraço.